Bom, estamos aqui no Polaris Tech Day. A AMD está fazendo a apresentação das novidades sobre a sua nova arquitetura de GPUs. E eu vou fazer um giro aqui com vocês para mostrar um pouquinho do que eles mostraram para a gente nesse evento. Então vem comigo, que nós temos aqui o Jackson já gentilmente está fazendo as honras para a gente ver como está rodando o DOM. E na demonstração daqui eles estão rodando o game utilizando um monitor aí compatível com FreeSync, no momento está rodando aí em OpenGL. No monitor FreeSync aí 1440p com frequência de 144 Hz. E o detalhe é que nós temos aqui uma placa RX 480 responsável pelo gameplay. Ela está meio aí escondida, difícil mostrar ela, vários dos gabinetes aqui estão fechados. E pelo contador de FPS nós temos aí, o game não está rodando na capacidade toda do monitor, né? Não está batendo aí os 144 FPS, está oscilando bastante entre 70, 90, mas o interessante é que como usa a tecnologia FreeSync, você vê que não está acontecendo tearing, então mesmo com essas oscilações da placa, que não estão batendo aí com a frequência máxima, o monitor vai conseguir oscilar entre sua frequência mínima e máxima, conseguindo aí sempre encaixar os quadros sem aquela tela toda partida. Logo ao lado tem mais um teste aqui. Aqui eles estão mostrando o game Dota 2 usando FreeSync no monitor 1080p a 144 Hz. E aqui nós temos o modelo RX 460, que é um modelo mais de entrada, né? Foram apresentados 3 modelos, RX 480, 470 e 460. Este modelo de entrada está aqui em exibição. Um gameplay com Dota utilizando FreeSync. Não, novamente, nós temos a placa por aqui. E o interessante é que é uma placa aí com um TDP de 75 watts e nós estamos vendo ela aqui sem nenhum conector adicional de energia. Então é uma placa que possivelmente vai funcionar somente com alimentação através do slot PCI. Logo ao lado mais uma demonstração. Nós temos aqui o DirectX 12 em ação, né? Foi mostrado ao longo da apresentação grandes saltos de desempenho, especialmente no Hitman, falando aí de saltos de 70% em alguns casos, em relação às gerações anteriores da AMD, né, em relação à série R9200. Nós temos aqui o modelo 480, é o mais potente que mostraram aí entre os 3 lançamentos, e novamente um monitor compatível com FreeSync, com frequência máxima de 144 Hz. A outra demonstração, logo ao lado aqui nós temos uma demonstração de multi-GPU em DirectX 12, a galera usando aí o Ashes of the Singularity, novamente no monitor FreeSync aí de 1440p em 144 Hz. E aqui nós temos em ação duas Radeon RX 480. Nós temos aqui o gabinete aberto, dá para dar uma olhadinha nelas. Ainda é aqueles projetos iniciais aí de engenharia, não é necessariamente como a placa vai ser em seu formato final, mas já dá para perceber em relação aos conectores de energia. Nós temos aqui somente um conector de 6 pinos em cada uma delas. As placas têm um TDP de 150 watts e aí basta um conector de 6 pinos para alimentar as duas placas. Do outro lado aqui, da parte de demonstrações, nós temos a tecnologia HDR em exibição. Temos um monitor aqui executando um vídeo aí para mostrar para o pessoal o quanto as cores são vivas, como os contrastes são evidentes, aí a diferença de luminescência entre pontos mais claros e mais escuros. E isso é um destaque importante na apresentação da Polaris, porque nós temos aí compatibilidade com conexões como o HDMI 2.0B e também aí o DisplayPort na versão 1.3 e 1.4. Então nós temos as placas desde o modelo de entrada, o 460 até o 480, todas elas têm compatibilidade com essa tecnologia graças ao uso dessas conexões. Então, diferente de outras gerações da AMD que nós tínhamos variações ou até incompatibilidade com tecnologias que nem o HDMI 2.0, nessa geração a AMD está usando o que eles chamam aí de tecnologias à prova do futuro. São tecnologias prontas aí para encarar padrões com grande quantidade de cores, com aí grande quantidade de quadros e altas resoluções. Outras duas demonstrações, uma delas aqui é o X-Connect, que é uma tecnologia que eles anunciaram alguns meses atrás, que possibilita aí usar a conexão Thunderbolt para você conectar uma placa de vídeo externa. Nós temos aqui o projeto da Razer, o Core, já em demonstração, ligado aqui em um notebook também da Razer. E mais aqui à frente, nós temos algumas demonstrações de outras tecnologias. Então, por exemplo, a decodificação de 4K
sem o uso aí do processador, deixando tudo por conta de aceleração de hardware. É outro destaque dessa geração de placas, essa possibilidade de codificar usando aceleração por hardware. E temos duas demonstrações de VR aqui. Uma Radeon RX 460, rodando realidade virtual no Oculus. Interessante que é uma placa de entrada, é uma placa que tem aí alimentação só via slot PCI e está encarando aqui toda a carga de renderização que é lidar com a realidade virtual. E logo ao lado aí, um teste com um pouquinho mais de margem, temos a Radeon RX 480 rodando aí um teste da tecnologia do Audio Experience da AMD. E aí nós temos aqui já uma placa que já é mais indicada para a realidade virtual, já de acordo com a AMD já recebe o selo VR Ready, já tem performance o suficiente para lidar com a realidade virtual. Fechando as demonstrações aqui da AMD no Polaris Tech Day, nós temos aqui uma das provocações principais do evento. Não foi muito citada a concorrência diretamente, mas nós temos aqui um sistema com uma NVIDIA GeForce GTX 1080, então aí o lançamento topo de linha lançado aí pela NVIDIA algumas semanas atrás. E logo ao lado nós temos aqui um sistema equipado com um Crossfire de duas RX 480. Aqui na tela não está mostrando direito, nós temos aí um nome fictício ainda, mas por aqui a gente já vê no gabinete que tem aí as duas RX 480. E nós vamos fazer o seguinte, vamos rodar o Ashes of the Singularity para ver como é que fica a performance. Estamos rodando o game aí na resolução 1080p, né? 1920 por 1080. Agora está fechando o resultado. Tivemos aqui a GTX 1080, terminou aqui. As letras são tão pequenininhas, mas vamos tentar dar uma olhada aqui. Nós tivemos uma média de 60 frames, 60.9 com o sistema da NVIDIA, e enquanto isso o sistema da AMD fez uma média de 63.6. Mas é interessante notar o seguinte, nós temos aqui um percentual de uso da placa de vídeo. No caso da dupla aqui da AMD, as duas 480, você vê que girou 50%, próximo dos 60%, enquanto nós tivemos aqui na parte da NVIDIA, a 1080 trabalhou muito próximo do seu 100% de capacidade. Você vê que em termos de FPS a diferença não foi muito grande, mas o sistema da NVIDIA estava mais sobrecarregado, usando mais da performance da placa de vídeo ao longo dos testes. O mais interessante também é o seguinte, apesar de não ter divulgado preços ainda, quando a gente vem aqui na plaquinha, você percebe que eles citam aqui performance por dólar, marcando a dupla de 480 como vencedora. Como a diferença de performance não é muito grande, vocês viram, eles entregam relativamente a mesma quantidade de FPS, isso dá a inferir que talvez duas 480 saiam por um preço mais barato do que comprar somente uma GTX 1080. Por enquanto não estão falando de preços oficiais, então a gente não tem certeza. E é claro, é bom lembrar que Ashes of the Singularity é um game que tem muito foco aí na combinação entre placas de vídeo. O pessoal investiu bastante nessa parte para entusiastas, DirectX 12 e tudo mais, é a grande fama do game. Então falta descobrir se em outras situações e outros games essa dupla de RX 480 vai bater a GTX 1080 também. Galera, essa aqui é a nossa volta então pelo espaço da Polaris Tech Day, com as novidades aí sobre essa nova arquitetura da AMD. Não deixe de acompanhar o site ou ficar de olho aí e assinar o nosso canal, que vocês veem tudo que rola na parte de tecnologia, games, que a gente publica. Pessoal, um abraço. E estou no espaço aqui que a galera que curte hardware e um bom hardware board com certeza adora, que é o espaço da InWin, fabricante aí de gabinetes, e principalmente gabinetes com uns designs bastante exóticos.